janeiro a junho, o Batalhão de Trânsito autuou 667 motoristas por embriaguez ao volante da Grande Vitória. São mais de 3 por dia. Outro dado que chama atenção é o número de condutores que se recusaram a fazer o teste do bafômetro no período. Foram 565. E o que diz a lei diante desses casos? Esses motoristas embriagados que provocam acidentes são punidos de que forma hoje? Esse é o nosso assunto agora aqui no estúdio com o advogado criminalista Flávio Fabiano. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. A gente sempre discutiu, eu queria pegar primeiro aquele dado em que a gente fala a respeito dos motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro. Como é que está isso diante da lei hoje? Porque houve modificações em relação a isso, né? Sim, houve modificação. A modificação, ela se deu especificamente no artigo 312B do nosso Código de Trânsito. O que isso significa dizer? Que motoristas que fazem ou não o teste de bafômetro, quando embriagados, praticam acidente que tenha causa morte ou lesão corporal na direção de veículos, esses motoristas serão presos em flagrante, serão conduzidos ao delegado de polícia e ali ficarão presos, uma vez que as penas são superiores a 4 anos. Embriaguez ao volante, cujo resultado se dá em morte, pena de 5 a 8. Lesão corporal, 2 a 5. Por isso, serão encaminhados a uma audiência de custódia. Nesses casos, os condutores não poderão mais participar daquelas audiências conciliatórias que envolvem as transações penais. E agora, quando tem um acidente muito grave, é quando a população mais se revolta, né? Por exemplo, um motorista embriagado é capaz, acaba provocando um acidente com morte, por exemplo. Nesse caso, esses crimes são considerados crimes de trânsito, eles vão a julgamento, a júri popular. Como é que funciona isso? Sim, praticar esse tipo, dirigir sob influência de álcool ou droga é crime. No entanto, em alguns casos, está extrapolando a competência do Código de Trânsito Brasileiro, indo para o Código Penal, como tivemos recentemente na rodovia Darli Santos, em que um condutor embriagado atropela 2 pessoas e tenta fugir, arrasta os corpos, tenta fugir e só não conseguiu por razões alheias à vontade dele. Não é possível entender que ele agiu de uma forma culposa, porque ele sabe que dirigir sob embriaguez é proibido, assume o risco. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, ou mesmo promotor com entendimento diferente, pode entender que ele agiu com dolo eventual e partindo dali para o Código Penal. Nós tivemos vários casos parecidos com esses que o senhor acabou de citar, mas a punição efetiva não vinha. Essa sempre foi uma reclamação da sociedade. Com essas alterações que nós tivemos na legislação, dá para a gente garantir que quem cometer um ato assim vai efetivamente pagar pelo que fez? Sim, as alterações foram profundas, não ainda suficientes, mas profundas. Antes, como eu disse, havia a possibilidade de fazer uma transação de um acordo judicial em que haveria a substituição da pena privativa de liberdade, uma eventual prisão, por uma restritiva de direito, as chamadas penas alternativas, prestação. E com essa alteração, do dia 12 de abril, não está mais autorizado que seja feita esse tipo de transação, esse tipo de acordo com o réu. Então, ele sendo condenado, irá cumprir as penas conforme dita a lei. A gente vê também acontecer de algumas pessoas serem presas depois de um acidente em que ele estava embriagado, dirigindo embriagado e que assumiu esse risco, né? Eles pagarem multas, às vezes bem altas, e serem liberados. Esse pagamento de fiança é liberado hoje? A fiança, ela hoje não está mais autorizada porque, como eu disse, as penas estão superiores a 4 anos. O delegado de polícia ele só pode conceder que seja arbitrar fiança em caso de crimes com penas de até 4 anos. Fora isso, ele não pode. Ele tem que converter aquele flagrante que foi tomado pela Polícia Militar e ali encaminhar para a autoridade judiciária, para o Poder Judiciário, para que um juiz conceda ou não uma liberdade provisória, ou se arbitrará uma fiança, mas não está sendo autorizado ao delegado de polícia. Só quem pode fazer isso é o juiz. O senhor falou o seguinte, que houve modificação na lei, mas que ela ainda não chegou no ponto ideal. O que falta para ela melhorar ainda mais?
que falta para a legislação é atender e acompanhar a nossa realidade. São números absurdos que nós temos. Pessoas estão morrendo diariamente ou sofrendo lesões corporais gravíssimas. Então, nós não podemos entender que uma pessoa que está habilitada, ou seja, maior de idade, com sua sanidade mental completa, que ela não tem consciência de que beber e usar droga não autoriza dirigir. Há uma proibição. E uma pessoa, quando assume a direção de veículo nessas condições, ela está também assumindo o risco de cometer lesões corporais ou até matar. Ela assumiu o risco. Assumindo-se o risco, o nosso Código Penal entende que há um evento danoso ali e que há um dolo eventual. Não quis matar, mas assumiu o risco. Temos que tratar esses condutores não como simplesmente motoristas que estão simplesmente embriagados, mas sim criminosos que de fato o são. Só para a gente se encaminhando para encerrar, nesse caso que a gente mostrou ali do posto, né? O perigo que ele deixou, né? Saindo dali, depois de deixar o carro bater dentro de um poço, em uma bomba de combustível, né? Como que funciona nesse caso ali? Por exemplo, ele não atingiu, ninguém ficou gravemente ferido. Mas e aí, ele é punido? Sim, embriaguez ao volante. É possível considerar que ele entrou com um veículo dentro de um posto de gasolina que tinham várias pessoas. Sim. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, pode ali indiciar esse condutor pela embriaguez ao volante e a lesão corporal dos demais de uma forma tentada, porque ele atentou lesão corporal até uma tentativa de homicídio, no termo do artigo 302 do nosso Código de Trânsito. Porque ele assumiu um risco, ele entrou num ambiente que tinha várias pessoas, ele poderia e poderá responder pelo homicídio tentado daquelas pessoas. Só mais uma pergunta, perdão, que chegou agora, que muito interessante, do Pedro Gabriel. Como provar que o condutor está alcoolizado se não há mais atendimento presencial da Guarda Civil? Foi uma alteração bem recente aqui. Sim. Boa pergunta. Sim, mas quem faz esse primeiro atendimento é a Polícia Militar. Nós temos ali diversas provas que poderiam ser utilizadas. A filmagem do posto, é possível identificar de onde aquele sujeito saiu, onde que ele estava bebendo, os sinais físicos dele, o cheiro de teor alcoólico muito forte, andar cambaleando, enfim, são características que um exame simples poderia demonstrar. Tá certo, então muito obrigada, viu, doutor? Às ordens. Boa tarde.